Olá, bom dia! Terminou agora há pouco a última reunião que os 133 cardeais da Igreja Católica fazem antes de se isolarem para o conclave. Pelas ruas do Vaticano, eles são as grandes estrelas e todo mundo quer uma pista do que foi debatido nas reuniões que antecedem a votação secreta. Os prelados debateram o perfil do novo Papa. Deve ser uma figura capaz de ser ponte e de guiar a Igreja diante da fragmentação do mundo. A ONU divulgou que a qualidade de vida no mundo está crescendo no ritmo mais lento em 35 anos. O Brasil subiu 5 posições. No centro de São Paulo, a polícia flagrou um grande desmanche de motos roubadas na própria loja que revendia tudo. Agora de manhã, o Supremo julga se aceita ou não a denúncia contra o núcleo de divulgação de notícias falsas nos atos golpistas. Às vésperas da viagem do presidente Lula a Moscou, a Rússia chegou a fechar todos os aeroportos da capital por causa de um ataque ucraniano de drones. Na Alemanha, o líder conservador sofreu um revés e não conseguiu maioria no Congresso para se tornar primeiro-ministro. E os gols do Brasileirão, que por pouco não tem um novo líder. Hoje é terça-feira, 6 de maio, e o Bom Dia Brasil está começando. A polícia de São Paulo fez uma operação durante a noite num prédio no centro da capital que funcionava como desmanche de motos roubadas. Vamos direto saber os detalhes então com Sabina Simonato. Sabina, bom dia para você. Bom, para começar, bem ali no centro de São Paulo era um edifício, né, inteiro, 3 andares ali no centro da cidade e tanta peça de moto roubada que a polícia precisou levar caminhão para tirar tudo. Você acredita, né? 2 carretas, Ana Paula. Bom dia para você, bom dia a todos, para levar todo esse material. E o dono, que acabou preso, é considerado um dos principais receptadores de motos furtadas ou roubadas. Olha, essa investigação começou ali há 45 dias. Os policiais da divisão de furtos, roubos, receptação de veículo ficaram de campana, acompanhando aquela movimentação dia a dia. Só esse local que você acabou de falar, Ana, recebia em média 15 motos furtadas ou roubadas por dia. Inclusive ontem, durante o flagrante, tinha 2 motos sendo desmontadas. Os policiais passaram a noite vistoriando tudo, recolhendo as peças. Nesse momento, a loja está fechada. Quer ver como ela funcionava? Veja a reportagem. Do lado de fora, uma loja comum de motos. No térreo, a fachada de um comércio legal. Dentro, 3 andares lotados de peças de motos furtadas ou roubadas. Mais 2 motos aqui sendo desmontadas. Mas basta subir para os outros níveis para ter ideia do que estava armazenado. No primeiro andar, as motos das simples, as de luxo, eram desmontadas e as peças separadas e armazenadas. No segundo, ficavam tanques, assentos e outros equipamentos. No último andar, escapamentos e muitas rodas. Tudo separado para reaproveitar até as peças mais pequenas. Era tanto material que havia pacotes pendurados no teto e amontoados no chão. O esquema tinha até um inibidor de sinais, dispositivo usado para bloquear rastreadores das motos roubadas. O desmanche clandestino foi descoberto na Rua dos Gusmões, na região da Santa Ifigênia, centro da capital paulista, uma área popularmente conhecida como quadrilátero das motos, onde se concentra o comércio de motocicletas, peças e acessórios. No meio de todo o material, havia também peças embaladas e identificadas, pronta para serem revendidas para outros lojistas. Este esqueleto de moto mostra que o desmanche funcionava sem parar e que quando a polícia chegou, integrantes da quadrilha conseguiram fugir. Segundo os policiais, eles usaram esse buraco na parede para escapar. 2 homens foram presos em flagrante. Um deles é o dono da loja, considerado pela investigação um dos principais receptadores de motos da região central. 2 veículos da loja também foram apreendidos. 2 carretas contratadas pela Polícia Civil não foram suficientes para retirar todo o material. Você viu, né? As 2 carretas não deram conta. 8 motos também foram apreendidas, além dos 2 presos. 2 suspeitos foram encaminhados para a delegacia como testemunhas. Esse caso foi registrado como receptação qualificada e associação criminosa, Ana Paula.
Cada vez mais a gente vê como é que esses roubos na rua, que acontecem aqui, outro ali, fazem todos parte, né, de esquemas, muitas vezes enormes, e quem compra essas peças, né, Sabina, achando que está fazendo um bom negócio, porque a peça está mais barata, compra peças sem saber a procedência, está alimentando essa violência nas ruas e que se volta contra todos nós, né? Até já, viu, Sabina? Agora para Brasília, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa daqui a pouco a julgar a denúncia contra 7 acusados de integrar o chamado Núcleo da Desinformação na trama golpista de 2022. Fred Ferreira aqui com os detalhes. Fred, bom dia. Mais uma etapa agora então, né? Agora com relação a esse núcleo, os ministros analisam se vão aceitar ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Oi, Ana Paula. Bom dia para você, bom dia a todos. Já foram 2 rodadas de análise, 14 réus tiveram aceitas as denúncias por unanimidade. Esse é o primeiro passo para julgar o mérito do caso até o fim do ano. Para a PGR, o núcleo da desinformação estava ciente da eficácia de suas ações para promover a instabilidade social e dar um golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República afirma que esse núcleo foi responsável por operações estratégicas de desinformação, como disseminação de conteúdo falso e antidemocrático, ataque às urnas eletrônicas, pressão para que os comandantes do Exército e Aeronáutica participassem do golpe e o uso da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para atividades ilegais. As ações tinham o objetivo de atacar instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo, promovendo instabilidade social para efetivar a ruptura institucional. Para a Procuradoria, todos sabiam da trama golpista que tentou manter de forma ilegal o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. O grupo é formado principalmente por militares. Foram acusados Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Carlos César Moretson Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bermovete e Reginaldo Vieira de Abreu. Eles foram denunciados por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e destruição do patrimônio tombado. No julgamento, a primeira turma vai analisar questões processuais apresentadas pelas defesas, como falta de provas e de perícia técnica. Depois, os ministros vão julgar se os fatos narrados pela PGR configuram crimes e se há indícios contra cada um dos acusados. Desde março, a primeira turma do Supremo tornou réus 14 acusados pela trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro e principais aliados, como o general Braga Neto e o deputado federal Alexandre Ramagem. Ao todo, a Procuradoria denunciou 34 investigados. A primeira turma vai avaliar se os fatos narrados são considerados crimes e se há indícios de autoria contra cada um dos denunciados. Os ministros reservaram até 3 sessões para ouvir a PGR, as defesas e decidir se eles vão responder pelos crimes. Ana Paula. Ok, obrigada, Fred. Até já. Até já. E no Vaticano está tudo pronto para o conclave que vai eleger o novo Papa. Amanhã mesmo já teremos a fumaça saindo da chaminé com o resultado da primeira votação dos cardeais. Fumaça preta se não houver um consenso, fumaça branca quando houver um novo Papa escolhido. Nossos enviados especiais, Rodrigo Carvalho e Fábio Oliveira nas imagens, estão lá na Praça São Pedro. Rodrigo, bom dia. Já numa contagem regressiva por aí, né? E as atenções todas voltadas para os cardeais que vão fazer essa escolha do novo Papa. Ana Paula, bom dia para você, para todo mundo. Fábio Oliveira e eu, a gente deu uma sorte agora há pouco, porque tinha acabado a última reunião, né, dos cardeais. Eles saíram aqui e pela última vez a gente teve a oportunidade aqui de chegar perto dos cardeais, entrevistá-los, né, saber o que saiu da reunião, porque a partir da manhã eles ficam isolados do mundo. Entrevistei um do Sudão do Sul, outro de Singapura. O de Singapura me disse, o cardeal, olha, a gente tem sim o interesse em manter um legado do Papa Francisco, mas é importante lembrar que esse conclave aqui é para eleger um novo Papa, né, com sua visão de mundo, com seus, né, desejos, com suas direções para a Igreja Católica. Tudo numa correria danada, porque foi, como eu disse, a última oportunidade dos jornalistas se entrevistarem ali antes deles ficarem isolados do mundo. Muitos jornalistas no entorno também. Esse acesso que se tem aqui aos cardeais, que saem a pé mesmo
depois dessas reuniões. Como eu disse, a partir de amanhã a história é outra, isolados, conclave, com chave, trancados, confinados, para eleger um novo Papa a partir de amanhã. Os 133 cardeais, gente, que têm voto, os 133 eleitores, estão todos aqui no Vaticano, e essas congregações gerais, essas reuniões, em geral, são para falar do futuro da igreja, as principais missões e desafios da Igreja Católica e também dos preparativos para o conclave que começa amanhã. Além dos cardeais eleitores, participam também aqueles com mais de 80 anos que não têm direito a voto, mas que, claro, têm um poder de influência sobre os colegas. A partir das 3 da tarde de amanhã, horário aqui da Itália, praticamente todos os sistemas de transmissão de sinais de telecomunicações aqui do Vaticano vão ser desativados. Faz parte do isolamento dos cardeais do mundo exterior. Eles vão ficar hospedados na Casa Santa Marta, que fica dentro do Vaticano, e vão se deslocar até a Capela Sistina, onde vai ser o conclave. Esse percurso, que eles podem fazer a pé mesmo, é pertinho, mas a partir de amanhã vai ser protegido para manter o isolamento. Como a Ana Paula disse, as atenções agora estão voltadas para os cardeais. E muitos deles deram entrevistas dizendo que não tem ideia de quem vai ser o sucessor de Francisco. Um deles me disse, aguardem que vocês vão ver. Um outro falou, acho que vai durar 3 dias. Vamos ver mais detalhes agora na reportagem do Murilo Salviano. Não há convergência. A frase do cardeal Inácio Bessi-Dogbo, da Costa do Marfim, na tarde da segunda-feira, deu o tom do que vai vir pela frente. Nas últimas reuniões antes do conclave, que vai definir o futuro da Igreja Católica, os prelados debateram o perfil do novo Papa. O próximo líder de uma instituição com mais de 1 bilhão de fiéis deve ser uma figura capaz de ser ponte e de guiar a Igreja diante da fragmentação do mundo. Capaz de abrir portas, olhar para fora, além de ser rigoroso na doutrina e sem exageros. O pastor é um padre. Precisamos de um pai, de alguém que possa conversar com as pessoas, que é próximo das pessoas e da paz, disse o cardeal de Bagdá, do Iraque. Às 11h30 da manhã de quarta-feira, pelo horário de Brasília, todos os cardeais aptos a votar devem se dirigir à Capela Sistina. Eles vão fazer um juramento, um momento de reflexão. Logo depois, as portas serão trancadas e aí sim o conclave começa oficialmente. A expectativa é de que a duração seja de 2 a 3 dias, mas a eleição pode durar semanas. O cardeal de Jakarta, na Indonésia, acredita que vai ser curta. Assim espero, ele disse. A instalação das cortinas vermelhas na sacada central da Basílica de São Pedro é um sinal de que o novo Papa está próximo. E enquanto os cardeais não entram em isolamento, dá tempo até de tirar uma selfie com quem passa por lá. A Teresa veio do México, está feliz em presenciar esse momento. Disse que espera que o novo Papa traga boas ideias para o mundo. Já a Ana veio da Polônia e acredita que todos têm que rezar bastante para que os cardeais façam a escolha certa. Olha, essa última reunião antes do conclave tem um caráter extraordinário. O clima de indefinição, como a gente viu, é muito grande. Agora, muitos cardeais já começaram a se hospedar na Casa Santa Marta para romper a conexão com o noticiário, com as influências externas. Informação de bastidor do Gerson Camarote, que está lá na Praça São Pedro, conversa aqui também ao vivo com a gente. Oi, Camarote, bom dia para você. Quer dizer, não, que muitos cardeais já anteciparam esse isolamento? Por que isso? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Primeiro, acabou de sair um comunicado aqui da Santa Sé sobre a última congregação geral, a de hoje, que acabou agora há pouco. A gente estava acompanhando a saída dos cardeais. A fala foi muito forte. Os cardeais, eles estão constatando com pesar que houve progresso da promoção, não houve progresso da promoção da paz, ou seja, as guerras se intensificaram na Ucrânia, Oriente Médio, em outros países, em outras regiões do mundo. E o que é que os cardeais pedem? Um cessar-fogo imediato e definitivo. Essa é a mensagem de hoje da última congregação geral. Que é importante dizer o seguinte: ontem, nas duas congregações gerais, a de hoje também foi extraordinária, a de ontem à tarde foi extraordinária, eles pediram principalmente um Papa
com perfil pastoral, ou seja, um papa que esteja próximo das comunidades. Isso é um perfil também para o próximo pontífice. Hoje à tarde, Ana, eu conversei com alguns cardeais, inclusive cardeais brasileiros, já vão entrar na Casa Santa Marta, já dormem hoje na Casa Santa Marta e aí eles já ficam incomunicáveis, mesmo que a proibição só aconteça para amanhã. Por que isso? Porque já lá dentro já entra num clima de maior reclusão dos cardeais e de preparação. O próprio Vaticano está aconselhando que os cardeais entrem hoje, porque amanhã, como ainda tem uma missa, isso pode complicar a entrada e esse momento, como bem o Rodrigo falou, que eles ficam trancados, ou seja, com chave, e isso fica até o final, quando sair a fumaça branca aqui em cima aqui da Basílica de São Pedro. É isso, expectativa total aí nesses momentos finais antes do início do conclave, né? Obrigada, viu, Camarote? E olha, como o Camarote citou aí, né, a congregação lá dos cardeais falou sobre as guerras, a gente tem notícia agora da guerra na Europa. Russos e ucranianos trocaram artilharia de drones. Isso deixou mortos e feridos, fechou os aeroportos de Moscou às vésperas da chegada de líderes mundiais à capital da Rússia, incluindo o presidente Lula. Cecília Malan está aqui com as últimas informações da guerra na Ucrânia. Bom dia, Cecília. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. 4 pessoas morreram hoje na Ucrânia em bombardeios russos contra várias regiões do país. A segunda maior cidade ucraniana foi um dos alvos. Drones destruíram um mercado de Kharkiv. A Rússia também utilizou foguetes e bombas teleguiadas nos ataques de hoje. Pouco antes, a Ucrânia havia lançado mais de 100 drones contra o inimigo. 19 foram abatidos no espaço aéreo de Moscou. O ataque fechou temporariamente todos os aeroportos da capital russa durante a madrugada. Foi a segunda noite seguida de ataques contra a cidade. Em 3 dias, os russos marcam os 80 anos da vitória soviética sobre o nazismo e o fascismo, com uma grande parada militar pelas ruas de Moscou. Vladimir Putin ofereceu um cessar-fogo de 3 dias, a partir de sexta-feira, quando começam as celebrações. Mas a Ucrânia rejeitou essa mini-trégua e defende a proposta americana de um cessar-fogo incondicional de 30 dias. O presidente Volodymyr Zelensky disse que não pode garantir a segurança dos líderes mundiais que vão a Moscou participar da comemoração do Dia da Vitória. 19 já confirmaram presença, entre eles, como você disse, Ana, o presidente Lula. Seguimos acompanhando. Ok, obrigada, viu, Cecília? Até já. Vou voltar lá para São Paulo com notícias de agora de manhã. Está tendo um incêndio num galpão em São Paulo. Sabina, é bem na área central aí de São Paulo? Sim, na região da Liberdade, super movimentada. Na Globocop está lá ao vivo. Vamos conversar com Eliezer dos Santos. Olha lá a quantidade ali de fumaça. Eliezer, já temos informações sobre feridos? Bom dia. Oi, Sabina, bom dia para você que está conosco aqui no Bom Dia Brasil. De acordo com informações da Defesa Civil aqui no estado de São Paulo, não há registro de vítimas nesse incêndio considerado de grandes proporções nesse galpão do bairro da Liberdade, bem no centro aqui da cidade de São Paulo. Nesse momento a gente vê essa fumaça clara subindo e, na verdade, em todo o céu aqui na região central da capital paulista. No entanto, quando chegamos aqui, há cerca de 20 minutos, ainda tinha uma chama bem forte, vindo principalmente dos fundos aqui desse galpão. Pelo menos 9 equipes do Corpo de Bombeiros estão ainda atuando há mais de 1 hora aqui no local. Esse incêndio chegou para a corporação, a informação por volta das 7h30 da manhã. E como você bem disse, Sabina, nós estamos numa região bastante povoada aqui no centro da capital, as vias aqui no entorno fechadas e ao lado tem também uma creche, mas até para tranquilizar pais e responsáveis, esse fogo está distante aqui dessa creche e a fumaça está indo para o outro lado, não tem risco de atingir esse centro de educação infantil. Sabina. Muito obrigada, Eliezer, pelas informações. Segundo os bombeiros, é um galpão de ferramentas. Ana Paula, volto com você. E várias construções ali coladas do lado, preocupante, né? Mas os bombeiros já ali atuando, vamos acompanhando as informações. Obrigada, viu, Sabina? Até já.
Vamos falar agora do tempo. Estamos já no outono, porém o centro-sul do país está enfrentando um veranico. Thaís Luquezzi conta isso pra gente. Bom dia, Thaís. Quer dizer que vamos ter um calorzinho aí pela frente nos próximos dias? Exato, isso depois do frio na semana passada, né, Ana Paula? Bom dia para você. Já são cerca de 10 dias sem uma chuva significativa na maior parte do centro-sul. Bom dia para você também. E com menos nuvens por dias seguidos, o sol aqueceu bastante aqui a superfície e deu condição para se formar um bloqueio atmosférico. Ele impede ainda mais a circulação da umidade e vai deixar a temperatura acima da média desde o sul de Mato Grosso, passando por São Paulo até o Rio Grande do Sul, toda a região sul. Na área em vermelho fica até 5 graus acima da média, isso até sábado, mas isso só vale para tarde. São Paulo hoje já chega aos 28 graus, 5 além da média, mas amanheceu gelado, com 15, varia 13 graus ao longo do dia. É a mesma amplitude térmica do Rio de Janeiro, que chega aos 30 graus. A baixa umidade também atinge uma grande área no centro do país e vem desde o oeste da Bahia até o interior de São Paulo, ficando abaixo dos 30%, metade do ideal. Veja que Cuiabá, Teresina, Palmas chegam aos 33, 34 graus hoje. Em Porto Alegre faz 28. A maior parte do país está na área de tempo firme, mas ainda tem alerta de chuva forte. Pegando aqui a faixa do norte do Amazonas, também Roraima, com risco de temporal, e ainda entre o leste da Bahia e Sergipe, pelo 6º dia seguido. Amanhã, essa chuva diminui aqui. E no oeste gaúcho também tem chance de chuva forte. Os ventos úmidos e quentes da Amazônia começam a descer direto para o sul, desviando do bloqueio atmosférico. Tanto que a Defesa Civil do Rio Grande do Sul colocou em estado de atenção e alerta para chuva forte entre amanhã e sexta-feira. Na área em laranja, por dia, pode chover até 60 milímetros e pontualmente ultrapassar os 100. Eu me despeço com imagens de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, que está ali na área desse veranico e até quinta-feira pode chegar aos 33 graus com essa imagem do céu lindo, viu, Ana Paula? E mais para o norte do estado pode chegar perto dos 40, viu? Um bom dia para você. Dia começando lindo por lá. Obrigada, Thaís. Até amanhã. E a seguir a gente volta com informação de agora de manhã de operação da Polícia Federal contra um esquema que fraudou o INSS em Minas Gerais por quase 20 anos. E temos também novas informações sobre o escândalo que já está sendo investigado dos desvios nas aposentadorias, mostrando que as fraudes podem ter começado antes de 2019. E um alerta para mais um tipo de golpe. Criminosos anunciam falsos concursos públicos para ficar com dinheiro da inscrição. 8 horas e 52 minutos e a gente volta já. A crise das fraudes nas aposentadorias entrou na 3ª semana ainda sem solução definida. E novas informações mostram que os desvios podem ter começado antes de 2019. Ou seja, Fred Ferreira, a gente está vendo aí que o tempo está passando, o governo está tentando desenvolver aí um plano de como e quando vai devolver esse dinheiro para as pessoas que foram lesadas e ainda tem que pensar em como evitar brechas para outros desvios. Pois é, Ana, e as pessoas querem saber como isso vai acontecer e logo, né? Integrantes do governo devem fazer uma reunião para estudar a implementação de sistemas de segurança que impeçam que novos descontos ilegais se repitam. A Isabela Camargo tem os detalhes para a gente. Oi, Isa, bom dia. Oi, Fred, bom dia para você e a todos que nos acompanham, até porque a Controladoria Geral da União recomendou ao INSS um aperfeiçoamento no sistema de biometria para impedir fraudes nas assinaturas. Técnicos do governo continuam estudando a melhor forma de garantir o ressarcimento de aposentados e pensionistas pelos descontos indevidos e de onde o dinheiro irá sair. Uma nova reunião está marcada para esta tarde no Palácio da Alvorada com a participação do presidente Lula. Segundo as investigações, os descontos indevidos começaram em 2019, quando o então presidente Bolsonaro permitiu a renovação anual das assinaturas dos aposentados para esses descontos na folha de pagamento. O então deputado federal Vonei Queiroz, que agora é ministro da Previdência, tentou adiar o início dessa medida. No mesmo ano, o Congresso Nacional permitiu a ampliação do prazo da renovação, de 1 para 3 anos. Mais tarde, em 2022, a exigência da renovação
foi derrubada de uma vez pelo Congresso Nacional. Fred. Valeu, Isabela. Muito obrigado pelas informações. E hoje, a oposição deve protocolar o pedido de criação de uma CPMI para investigar as fraudes bilionárias no INSS. Já são 211 assinaturas favoráveis à comissão. Ana Paula. E tem mais, viu, Fred? Mais para ser investigado, viu? A gente vai mostrar agora que a Polícia Federal está fazendo operação agora de manhã contra um outro esquema de fraudes no INSS, dessa vez em benefícios sociais pagos a idosos de baixa renda. A Luana Nunes, lá em Belo Horizonte, tem essas informações para a gente, acompanha essa operação. Bom dia, Luana. Mais um caso, né? E nesse caso aí agora de Minas, parece que o desvio já durou quase 20 anos. E Ana Paula, ótimo dia para você e a todos que estão acompanhando a gente. Olha só, foram cumpridos então 3 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão em Belo Horizonte, Contagem e Betim, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Segundo a polícia, esse grupo criava pessoas fictícias e falsificava documentos como certidões de nascimento, identidades e também comprovantes de residência. Isso tudo para poder fraudar benefícios de idosos de baixa renda. Segundo as investigações, esses criminosos receberam valores indevidos, pelo menos ao longo de 20 anos, causando um prejuízo estimado de 11 milhões de reais, Ana Paula. Inacreditável. Mais um caso, Luana. Obrigada, viu, pelas suas informações. E olha, ainda falando de golpes... Atenção, hein? Criminosos estão se aproveitando de concursos públicos para aplicar golpe também. E tem página falsa para tudo, né, sabia? Né? Para concurso da Petrobras, do próprio INSS, mais recente agora, para um concurso da Polícia Rodoviária Federal. É inacreditável, né, Ana? É golpe atrás de golpe, esses golpistas se aproveitando de tudo. A PRF teve que fazer, inclusive, um alerta, avisando que não tem concurso público agora diante dessas denúncias. E é sempre a mesma história. As quadrilhas usam sites falsos, prometem salários super altos. O sonho de ser aprovado em um concurso público motiva esse pessoal aqui a encarar aulas noturnas. Passar, tomar posse... Passar pelo estágio probatório e seguir em frente, né? E prestar serviço. Prestar serviço e depois fazer carreira. Mas diante do número cada vez maior de fraudes, esse cursinho resolveu adaptar as disciplinas. Agora, além das matérias tradicionais, os professores também ensinam os alunos a não cair em golpes. Entrar no edital, verificar se é verdade, entrar na instituição, se certificar que realmente foi no site da instituição que foi feita a inscrição. Nunca acessar nenhum link que não seja de uma organizadora, né? Que nós já conhecemos a maioria. Para esses concursos são sempre as mesmas organizadoras, grandes organizadoras, e nesse caso para o aluno sempre ficar atento. O golpe do falso concurso vem fazendo vítimas no Brasil inteiro. O mais recente foi denunciado pela própria Polícia Rodoviária Federal nas redes sociais. Uma página falsa promete até R$23 mil de salário para cargos que nem existem na PRF, como agente policial e delegado. O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal explica que os sites falsos podem até ter algumas semelhanças com a página oficial da instituição. O candidato tem que ficar atento para não cair na armadilha dos golpistas. Ele pode verificar lá erros de português grosseiros, o layout totalmente amador, cargos inexistentes, editais também que não existem, remunerações também que não existem. Enfim, são algumas informações que ele vai visualizar e vai ver que está desacordo, que não está de acordo. E também verificar os outros canais oficiais que o governo também tem. Os golpistas se aproveitam da vontade da pessoa de passar num concurso público com boa remuneração e a chance de ter uma carreira profissional para obter os dados pessoais e também o dinheiro da falsa inscrição, que muitas vezes vai para uma conta de pessoa física e em nome de laranja também. São tantos golpes que a Controladoria Geral da União tem uma página na internet para registrar as denúncias. Para fazer a denúncia, basta acessar a plataforma fala.br, selecionar a opção Ouvidoria e registrar a queixa. O concurso público unificado, mais conhecido como o Enem dos concursos, também é alvo dos golpistas. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos falou que entre janeiro e abril identificou e retirou do ar 25 sites e perfis falsos. Segundo o Ministério, o edital do concurso para o segundo semestre só deve ser divulgado em julho.
E muitas vezes são páginas tão parecidas com as originais, né, Sabina? É isso, vamos para o intervalo agora, a gente volta já já. Você vai ver que aumenta o número de jovens com dificuldades de leitura depois da pandemia no Brasil. O encontro entre Donald Trump e o primeiro-ministro do Canadá numa tentativa de baixar a tensão entre os dois países. E a reviravolta na política alemã, o líder conservador não conseguiu a maioria no parlamento para se tornar chanceler e vai precisar ampliar as negociações. A gente conta tudo isso já já? São 9h02 agora. Um levantamento mostrou que quase 1/3 dos adultos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, até sabem ler, mas têm dificuldade para entender textos básicos, dificuldade para fazer contas. A Aline Guiar traz os dados dessa pesquisa para a gente. Aline, bom dia para você. E ainda tem no meio disso, né, um dado especialmente preocupante, que é que o número de jovens nessa situação cresceu de 2018 para cá. Pois é, Ana, essa realidade tem piorado entre os jovens mesmo. Bom dia para você, muito bom dia a todos. O levantamento é da Ação Educativa e do Conhecimento Social, em parceria com a Fundação Itaú, Fundação Roberto Marinho, Instituto Unibanco, Unesco e Unicef. A Césle parou de estudar na adolescência. Aos 22 anos e de volta à escola, ganhou confiança com números. Hoje eu sei dividir. E eu me sinto muito feliz de saber, de não ter deixado desanimar, deixado desistir e seguir em frente e ir atrás dos meus objetivos. Um levantamento mostrou que a cada 10 brasileiros entre 15 e 64 anos, 3 são analfabetos funcionais. Conseguem realizar tarefas simples como a leitura de palavras ou pequenas frases, mas têm dificuldades com textos mais longos ou complexos. A pesquisa analisou 4 faixas etárias. Os jovens entre 15 e 29 anos são os mais alfabetizados, mas o estudo traz um alerta. O analfabetismo funcional tem aumentado exatamente nesse grupo. Passou de 14% em 2018 para 16% em 2024. Estes sujeitos que estão neste lugar no Brasil são os que têm pior renda. Questões que vão desde a questão da insegurança alimentar, atendimento de saúde, necessidade de que a família produza renda e que trabalhe, ou então cuide dos irmãos, da família. Aí tem o efeito pandemia, que a gente precisa considerar, que é uma dificuldade da retomada desse processo de escolarização e desses anos em que a escola buscou ter algum caminho, mas que esse caminho não foi sem prejuízos. A pesquisa mostra ainda que hoje, ser um adulto alfabetizado funcionalmente vai além de dominar apenas as matérias convencionais. A dona Shirley voltou a estudar depois de 50 anos. Ganhou mais familiaridade com o livro e venceu a dificuldade com o computador. Catando letrinha por letrinha, tentando juntar. Agora hoje não, hoje eu já vou mais rápida. Estudar é muito bom. Não há chuva, não há sol, não há frio, sempre estou aqui. É isso aí. A pesquisa também avaliou que mais de 90% das pessoas classificadas como analfabetas funcionais tiveram desempenho baixo ou médio usando computadores e internet. Ana Paula. Ainda preciso caminhar muito, né, Aline? Obrigada, viu? Inclusive, olha, agora de manhã a ONU divulgou o relatório de desenvolvimento humano de 2025 e o estudo aponta que o IDH global, que é aquele índice que mede a qualidade de vida baseado em renda, educação e saúde, está crescendo, mas está crescendo no ritmo mais lento em 35 anos e as desigualdades entre países ricos e pobres aumentaram desde a pandemia. Nisso tudo, o Brasil subiu 5 posições, foi para a colocação 84 de um total de 193 países. Mesmo assim, ainda estamos atrás de vizinhos sul-americanos aqui, como a Argentina e o Uruguai. No topo do ranking, países da Europa, na Islândia, Noruega e Suíça. E na outra ponta temos República Centro-Africana, Somália e Sudão do Sul, todos na África. O relatório chama atenção também para os efeitos da inteligência artificial no desenvolvimento humano. Segundo a ONU, a IA tem potencial para impulsionar avanços na qualidade de vida, mas a organização alerta que, se for mal utilizada, a tecnologia pode aumentar ainda mais as desigualdades. E a Alemanha entrou em turbulência política depois que o líder do partido mais votado nas últimas eleições não conseguiu maioria no parlamento para se tornar primeiro-ministro. Cecília aqui de volta com essas informações. Por essa ninguém esperava, né, Cecília?
Não mesmo, Ana. É a primeira vez na história alemã do pós-guerra que um candidato a primeiro-ministro não consegue o número de votos necessários numa primeira votação no parlamento. A imprensa alemã diz que Friedrich Merz sofreu uma humilhação, porque essas votações só acontecem quando o candidato garante uma coalizão de partidos para governar. Mas os votos de 310 deputados não foram o suficiente. Merz precisava de 6 a mais. É uma dura derrota para o político veterano, 2 meses depois que o partido dele, a União Democrata Cristã de centro-direita, venceu as eleições gerais. Ontem, Merz assinou uma aliança com o Partido Social Democrata, de centro-esquerda, para garantir uma maioria. Por isso, a vitória era dada como certa, mas alguns deputados da coalizão se rebelaram na última hora. O parlamento agora tem 14 dias para eleger um chanceler com maioria, que pode ser Merz ou outro candidato. Se nesse tempo ninguém sair vitorioso, o presidente alemão pode nomear a pessoa mais votada ou dissolver o parlamento e realizar uma nova eleição nacional. É uma crise política grave na maior economia europeia. Ana. Ok, obrigada, Cecília. Até já. Em meio ao tarifaço de Donald Trump, o presidente americano recebe hoje na Casa Branca o recém-eleito primeiro-ministro do vizinho, Canadá. Enquanto isso, autoridades da União Europeia se reuniram em Bruxelas para falar da resposta do bloco europeu à guerra tarifária. Vamos direto lá para Washington, que a Raquel Krahebull está de olho em todas essas negociações. Bom dia, Raquel. Oi, Ana. Bom dia a você, a todos. Pois é, Donald Trump e Mark Carney têm essa primeira reunião nessa tarde em um momento de grande tensão na relação entre Estados Unidos e Canadá. Carney, do Partido Liberal, foi eleito primeiro-ministro em março com a promessa de ser duro contra Donald Trump. O partido dele, que vinha perdendo para os conservadores por meses, virou o jogo depois das tarifas de Trump e das ameaças do presidente americano de anexar o Canadá. O canadense tem enfatizado que a relação antiga, baseada em integração cada vez maior com os Estados Unidos, acabou. Ele foca agora em como os países podem cooperar no futuro. Carney conversou com Trump na quinta-feira passada e prometeu que vai lutar para conseguir o melhor acordo comercial com os Estados Unidos. A gente lembra que já nos primeiros dias de governo, Trump impôs tarifas de 25% sobre todos os produtos do Canadá e de 10% sobre produtos ligados à energia. A gente lembra o Canadá, um dos principais parceiros comerciais de Washington. Trump disse ontem que não sabe o que Carney quer com essa visita, mas ele tem baixado o tom com o novo líder canadense depois de chamar o antecessor Justin Trudeau de governador do 51º estado americano. Enquanto isso, Ana, hoje de manhã, o comissário de comércio da União Europeia participou de um debate no Parlamento Europeu que abordou a resposta também do bloco ao tarifaço de Trump. Maroš Šefčovič alertou que as tarifas de Trump atingem 70% dos produtos vendidos aos Estados Unidos e disse que uma solução negociada é o caminho preferido para os europeus. A gente lembra que o bloco enfrenta 25% de tarifa sobre as vendas de aço, alumínio e carros, além de 10% sobre quase todas as outras importações aqui para os Estados Unidos. Ana. Ok, obrigada, Raquel. Daqui a pouquinho a gente volta para o Vaticano para falar sobre o conclave. Centenas de turistas movimentam a Praça São Pedro na espera pelo novo Papa. E o Gerson Camarote fala sobre a expectativa da duração da votação dos cardeais. 9h14 agora, a gente volta já. A expectativa pelo início do conclave, que vai eleger o novo Papa já a partir de amanhã, está atraindo milhares de pessoas para a Praça São Pedro, no Vaticano. Então a gente vai voltar para lá ao vivo agora com Bianca Rotier e Felipe Baiton nas imagens, que também estão aí acompanhando. Oi, Bianca, mostra pra gente como é que está essa movimentação e a expectativa enorme por aí. Bom dia para você, Ana Paula, bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui da Praça São Pedro, dá para ver aqui a movimentação, né? E a gente vê muita gente
querendo focar especialmente nas novidades, o que tem de preparação de fato para o conclave. Então todo mundo chega aqui, olha ali para a cortina vermelha na sacada da Basílica de São Pedro, para a chaminé no telhado da Capela Sistina, observa o policiamento reforçado. É curioso que quando a gente está aqui, a gente vê muitos cardeais, 133 cardeais participaram esta manhã da congregação, da reunião, e aí ao sair, muitos saíram por aqui, e aí pararam, a gente via assim muvucas, e aí quando olhava eram jornalistas começando a entrevistar, e aí depois os fiéis se aproximavam, muitos pediam fotos, pediam bênção também. E sobre os fiéis, eu vou mostrar para vocês, tem um interesse muito grande sempre nas lembrancinhas, né? As pessoas querem registrar esse momento e levar algo para casa. E tem aqui uma vendedora brasileira, a Françoise, eu já conversei com ela mais cedo, como a gente tem pouco tempo, já pedi até para ela separar para a gente o campeão de venda aqui na loja neste momento, que é 1/3 do Papa Francisco. Ela já me contou, né, Françoise, que o movimento dobrou na semana de despedida do Papa Francisco. Dobrou. E agora? Sempre assim. Ainda continua movimentado, tem uma grande massa na Praça São Pedro, só que dentro da loja, onde que eu trabalho, não é assim igual do lado de fora, né? As pessoas vêm mais para abertura da Porta Santa, né? É curioso que ela falou que os turistas costumam comprar mais do que os peregrinos, né? Isso é verdade. Então, ela está... Na verdade, os peregrinos, eles vêm porque eles têm intenção de entrar na Basílica para ver a Porta Santa. Não para comprar, assim, souvenir só por lembrancinha. Tá bom. Fica com tudo guardado dentro do coração, né? Muito obrigada, Françoise. Ana, volto com você. E esse movimento por aí na praça, nas lojas, Bianca, vai depender muito também de quanto tempo vai demorar esse conclave, né? Essa também é uma grande expectativa. E isso também tem um significado. O Gerson Camarote está aqui de volta para explicar para a gente. Camarote, se demorar muito, se demorar pouco, isso também dá um sinal de se a igreja está unida ou se há ainda muita divergência, né? Exatamente, Ana. Essa é uma preocupação dos cardeais. Inclusive, esse ponto de mostrar a unidade da igreja e não a igreja dividida foi abordada ontem na penúltima congregação geral aqui no Vaticano. Por que isso é importante? Eu tenho conversado com vários cardeais. Eles estão falando de um prazo de 2 ou 3 dias. Então, começando amanhã um conclave com um primeiro escrutínio, ou seja, uma primeira votação, vai para o dia seguinte, a quinta-feira, que são 4 votações. Tanto o do Ratzinger como o conclave do Francisco, do Bergoglio, também foram concluídos no segundo dia, um com 4 escrutínios, outro com 5 escrutínios. Se passa para a sexta-feira, seria o terceiro dia, pode até acontecer, por esse quadro de indefinição que a gente já falou aqui no início do Bom Dia Brasil. Mas passar disso é muito difícil, segundo os cardeais, porque isso explicitaria uma igreja rachada, dividida, fragmentada, e isso é tudo o que eles não querem. Então, em um determinado momento, se uma candidatura não avança, é muito normal nesse movimento do conclave os cardeais acabarem mudando o seu voto para aquele que já está na frente. Então, isso daí será um movimento importante que a gente vai perceber para uma conclusão desse conclave até sexta-feira, no máximo. Passando disso, seria uma sinalização muito negativa e os cardeais estão cuidadosos com isso. Ana. Começa amanhã, estaremos acompanhando tudo de perto. Obrigada, viu, Camarote? E depois do intervalo, a polícia prende em São Paulo um homem que atropelou e matou um vigia na região do Brás. Vamos trazer também os gols do Brasileirão. O Bragantino venceu o Mirassol, faltou um gol para assumir a ponta da tabela. E o Atlético Mineiro bateu o Juventude e saiu da zona de rebaixamento. 9h22 agora. O jogador Miguelito, do América Mineiro, foi solto pela polícia ontem, depois de ter sido preso por injúria racial. Miguelito ganhou liberdade provisória, enquanto a polícia está investigando mais o caso. A denúncia aconteceu depois da partida entre América Mineiro e Operário pela Série B no domingo. Miguelito teria xingado com palavras racistas o jogador Alano, do Operário. As imagens, você vê aí, não mostram em detalhes o que aconteceu exatamente, mas a polícia se baseou no depoimento de Jaci, um outro jogador
coordenador do Operário, que testemunhou o caso. A gente vai seguir acompanhando. E 2 jogos fecharam a 7ª rodada do Brasileirão. E olha, por pouco o Bragantino não assumiu a liderança. O Bragantino jogou em casa contra o Mirassol. Venceu por 1-0. O gol da partida foi esse aí, marcado pelo paraguaio Isidro Pita, aos 46 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o Bragantino chegou aos 16 pontos na tabela. Mesma pontuação do Palmeiras, que é o líder porque ganha no saldo de gols. Ou seja, faltou um golzinho para o Bragantino pegar a liderança nessa rodada. Já o Atlético Mineiro venceu o Juventude e saiu da zona de rebaixamento. A partida foi disputada em Caxias do Sul. Teve só um gol também, foi esse aí na cobrança de falta do Gustavo Scarpa. A bola passa por vários jogadores e entra direto, 1-0 para o Atlético, que agora então é o 10º colocado. E hora das nossas últimas notícias aqui do Bom Dia Brasil. Sabina. Olha, Ana, aqui em São Paulo, a polícia prendeu hoje o motorista de um carro que atropelou um vigia de rua na região do Brás, centro aqui de São Paulo. Olha, as câmeras de segurança registraram tudo. A vítima é José Francelino Moreira, ele tinha 47 anos. Foi atingido quando fazia ronda a pé pelas áreas do comércio ali no bairro. O motorista preso agora é um boliviano de 36 anos. Boa terça na medida do possível. Agora há pouco, em entrevista à rádio CBN, o presidente do INSS, Gilberto Valle Júnior, afirmou que a devolução dos descontos ilegais nas aposentadorias vai ser feita de forma automática, direto na conta do beneficiário. Segundo ele, o objetivo é evitar golpes. Mas ainda não há data para a devolução dos valores. A gente segue acompanhando. Bom dia a todos. Ainda segue essa expectativa aí, né, Fred, para saber exatamente como é que vai ser essa devolução, mas já temos então uma notícia de que não vai ser a própria pessoa que foi lesada que vai ter que dar conta de rever esse dinheiro, né? Vai ser um esquema automático, a gente, claro, vai atualizando para você. Vamos encerrar lá com a Bianca no Vaticano. Bianca. Oi, Ana, olha, conversando com fiéis aqui na Praça São Pedro, tem um nome que está na boca do povo como favorito para esse conclave, é o de Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano no pontificado do Papa Francisco. Agora, a gente acaba esbarrando com cardeais por aqui e, ao esbarrar com o cardeal da Venezuela, eu perguntei para ele se pode ter algum tipo de pressão geográfica em relação ao próximo pontífice, especificamente da Itália, né? O Parolin é italiano e ele falou que, olha, hoje em dia só 7% dos fiéis do mundo são europeus. A igreja precisa olhar para onde estão os fiéis. Então a gente vai seguir acompanhando. Queria mostrar para vocês que a gente mostrou a movimentação dos fiéis na praça e tudo, mas vou mostrar rapidinho de jornalistas também. Já tem aquela estrutura ali desde a despedida do Papa Francisco, tem jornalistas de mais de 2.000 jornalistas do mundo todo cobrindo. Aqui tem um outro cercadinho para a imprensa e a gente fica nessa expectativa de como vai ser a cobertura com tantas restrições de sinal durante o conclave. Por questões de segurança, Ana. Exatamente, o mundo inteiro de olho aí na escolha do novo Papa que começa amanhã, então, né? Obrigado, viu? Bianca, Fred, Sabina, vamos chegando ao fim do nosso Bom Dia Brasil. Você fica agora com o encontro com a Patrícia Poeta. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã.